Olá, queridos, paz seja convosco, tudo bem com você? Eu sou a pastora Eliana. Queridos, eu estava aqui meditando na palavra de Deus e eu senti no meu coração de compartilhar com você. Cada dia mais, a cada leitura, mais eu me convenço de que verdadeiramente Deus ninguém limita. A Bíblia narra a história no livro de Juízes, lá no capítulo 7, por aí, narra a história de um homem vivendo um momento de incerteza. Deus queria libertar o povo de Israel através de Gideão. A Bíblia diz que Deus chama Gideão e diz a ele que iria entregar a ele os midianitas. Os midianitas eram um povo numerosos, porém, eles eram inimigos. A Bíblia era em torno de 135 mil militantes. A Bíblia diz que eles eram dotados de camelos velozes, que dava ao inimigo, aos midianitas, a condição de se lançar sobre o indefeso, porque é desta forma que eles trabalhavam. Eles trabalharam desta forma na vida de Gideão e na vida do povo de Israel naquele período. Se você parar para pensar, você vai ver como até nos dias de hoje, infelizmente, existem inimigos, pessoas contrárias à nossa vitória, à nossa prosperidade, ao nosso avanço de sucesso. Existe, mas escute. De repente você está vivendo aí um momento onde você está se sentindo como Gideão se sentiu. Vivendo o seu momento como Gideão viveu, de incertezas. Escute, Deus sabe e conhece o que cada um de nós sente. E ele sabia o que preocupava Gideão. Gideão temia porque ele sabia que ele estava com os 300, porém o povo inimigo, em torno de 135 mil militantes malignos, inimigos de verdade, que vinha para devastar o campo alheio. A Bíblia diz que Deus então chama Gideão e diz a ele: Gideão, desce. Desce ao acampamento do inimigo. Desce até lá. Porque Deus queria colocar uma certeza tamanha da vitória no coração de Gideão. E Deus o encaminha para que ele se aproxime do campo do inimigo, porque o que ele iria ouvir ali iria animá-lo. A fala do inimigo, o comentário do inimigo animaria a Gideão. E Gideão teria aquela motivação pessoal. Ele teria aquele incentivo que se faz necessário para, mesmo que enxerguemos o inimigo da forma que ele é, dotado de poderes, com condições muitas vezes maiores que a nossa, mesmo assim, na palavra de Deus e na certeza que só Deus pode colocar no coração de cada homem, de cada mulher, o avanço de nossa parte, continue. Continue. A Bíblia diz que Gideão então pega o seu companheiro, o seu fiel escudeiro, e eles descem. E quando ele se aproxima do acampamento inimigo, ele ouve o inimigo comentar com outro o sonho que ele havia tido. E o sonho era de derrota. E um deles ainda comenta: só pode ser Gideão. Pela espada de Gideão, só pode ser. Queridos, a Bíblia diz que quando Gideão ouve aquilo, ele volta animado para o acampamento e ainda anima os seus companheiros. Preste atenção nisso. O inimigo muitas vezes ele é dotado de capacidade, de condições, de autoridade, mas para Gideão, queridos, não foi a força do inimigo, foi a estratégia que Deus deu. Você precisa confiar em Deus a ponto de pegar a estratégia que Deus te dá, porque se você ficar olhando para a condição do seu inimigo, é claro que muitas vezes você baixa a cabeça, você se desanima, você se recua e não faz aquilo que Deus deseja que você faça. Olha, a Bíblia diz que Deus ali, quando dá estratégia para Gideão, para os 300, ele diz: peguem as tochas.
Peguem os vasos e coloque a tocha de fogo embaixo do vaso, trombeta. Queridos, praticamente se tratava de utensílios domésticos. Mas Deus, Ele usa aquilo que confunde os nossos inimigos, lembrando que quando Gideão então posiciona 100 DK, 100 DK e 100 DK, um pouco mais da meia-noite, quando eles arrebentam, e aquele barulho é geral, porque olha, o vitorioso, a vitoriosa faz barulho, tá? Na hora da conquista tem som de louvor, toca violão? Toca. Você faz o quê? Toca flauta? Toque. Você toca órgão? Toque. Você toca piano? Toque. Faça o seu barulho, porque é a sua hora. Você sabia? Você sabia que Gideão e os 300 não precisaram guerrear? Só o barulho, só a obediência da estratégia que Deus deu a eles apavorou os 135 mil militantes. Queridos, Deus não estava com a força do inimigo, Deus não estava com a autoridade do inimigo, Deus não estava com a capacidade do inimigo, Deus estava honrando, era a estratégia que ele tinha dado a Gideão. Oh, maravilhas! Esta palavra vem para mostrar para mim e para você que os nossos olhos não têm que estar fixos no nosso inimigo e nem tão pouco na sua capacidade, mas os nossos olhos têm que estar fixos em Deus, porque é Ele que tem a estratégia para a nossa vitória. A Bíblia diz que quando o barulho é feito por Gideão e pelos 300, oh, queridos, acontece um temor tão grande no meio do acampamento inimigo, que eles ficam tão desesperados que eles começam a gritar, e a Bíblia diz que eles se voltam um contra o outro e eles mesmo se matam entre si, eles caem por terra e caem de uma forma que nunca mais se levantaram, porque é assim que Deus faz. Deus faz desta forma. Aquele que Deus deita não levanta, aquele que Deus derruba não consegue mais ficar em pé. Queridos, não há outro Deus, se não for para esse Deus, a quem recorreremos? Em quem confiaremos se não for nesse Deus? Esse Deus que deu esta vitória tremenda para Gideão. Deus ali quis deixar bem claro para aquela época e está deixando bem claro aqui para mim e para você, queridos. Não esqueça de compartilhar, porque se alguém sofrendo opressão da parte do inimigo violento e forte, poderoso, ele tem que saber que maior é a estratégia de Deus do que a força do inimigo, porque um homem com Deus é covardia diante de um exército de milhares. Deus abençoe a sua vida e verdadeiramente fica o meu dito aqui: Deus ninguém limita.